Bora te falar também sobre o Palmeiras, o que dificulta a negociação com o Claudinho, um velho pedido do técnico Abel Ferreira. Quero falar ainda sobre o Palmeiras, que terá, num futuro não muito distante, um torcedor ilustre. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Palmeiras, mais especificamente sobre Claudinho, contei para vocês durante a semana que o Claudinho e seu staff gostariam de trocar o Zenit pelo Palmeiras. Entre as justificativas, o fato de ele ser querido pelo Abel Ferreira e de querer curtir esse momento bom do Palmeiras. O Claudinho entende que se jogar no Palmeiras vai ter a chance de participar de um time que briga por todos os títulos, se tornar ainda mais valioso no mercado e voltar à seleção brasileira. O Claudinho entende, tem como sonho jogar uma Copa do Mundo e ele acha que o Palmeiras abriria esse espaço. O Palmeiras já sabe da intenção do Claudinho. Esse recado dos representantes do Claudinho em relação a jogar no Palmeiras já chegou aos ouvidos da Leila Pereira, do Abel Ferreira e também do Anderson Barros. O que precisa agora? Precisa que a Leila se convença de que há a possibilidade de fazer um investimento grande, talvez o maior da gestão dela. O Palmeiras já fez um primeiro contato na temporada passada com o Zenit para entender as condições e o clube russo havia pedido algo na casa dos 40 milhões de euros, o que torna qualquer negócio inviável, venhamos e convenhamos. Há uma impressão de que agora, se o Palmeiras chegar com jeito e talvez oferecendo atletas, essa negociação possa sair por cifras menores. Vale a lembrança de que o Yuri Alberto, que estava avaliado em 25 milhões de euros, também do Zenit, conseguiu ser negociado com o Corinthians. Então, há dentro do staff do Claudinho a impressão de que se a Leila quiser levar o negócio adiante, a coisa pode acabar acontecendo. Claudinho, que foi comprado do Zenit junto ao Red Bull Bragantino por algo na casa dos 14 milhões de euros, é o segundo jogador mais importante do atual elenco, só atrás do Malcom. Nesse sábado, inclusive, os representantes do Claudinho estiveram no estádio acompanhando um empate com o Krasnodar. Foi o jogo da comemoração do título do campeonato russo. Durante essa viagem, o Fernando Garcia e o Guilherme Miranda pretendem conversar com os representantes do clube russo para entender quais tipos de negócios poderiam ser feitos para que o Claudinho se tornasse reforço alviverde a partir de julho. Claudinho tem mais 3 partidas do campeonato nacional antes de entrar no período de férias e, se dependesse apenas dele, na reapresentação, em vez de estar na Rússia, ele estaria vestindo a camisa alviverde. E você, que pensa sobre essa possibilidade, gostaria do Claudinho no Palmeiras? Use o espaço para comentários. Também não esquece de compartilhar, deixar like, aquela coisa toda. Notícia diferente do Palmeiras para tratar sobre um torcedor ilustre alviverde que nascerá dentro de alguns meses. É que o filho do Neymar tem tudo para ser palmeirense, como já foi o próprio jogador durante sua infância. Nesse final de semana, no domingo, do Dia das Mães, a Bruna Biancardi, que é namorada do Neymar e está esperando um filho do atacante do PSG, postou alguns stories. Entre eles, um presente que ela ganhou, um macacão do Palmeiras. A Bruna nunca escondeu ser torcedora do Palmeiras, parece ser bastante fanática, daquelas que gosta muito do Verdão. O Neymar já declarou-se em outros tempos torcedor do Palmeiras, embora por conta da relação como atleta do Santos também tenha um carinho enorme pelo Peixe. Em uma entrevista de alguns anos atrás, o Neymar chegou a dizer que era palmeirense por causa do pai, fanático, e também por ter assistido a Marcos, Evair, Rivaldo, Alex e companhia. Filho mais velho do Neymar, de 11 anos, o Davi Luca, acabou se tornando santista, por conta de toda a participação e envolvimento do Neymar pelo Peixe, jogando como atleta. E o mais curioso dessa história é que na disputa dos filhos, o mais novo palmeirense e o mais velho santista, vou ficar muito curioso para saber o que o Neymar vai fazer em alguns anos quando decidir voltar ao Brasil. Isso não vai acontecer por agora, está completamente descartado. Mas quando o Neymar voltar, ele vai ter que tomar uma decisão importante. E você, apostaria no Neymar jogando pelo Peixe, pelo Palmeiras ou por outro clube? O Augusto Moraes, será que o Palmeiras vai contratar Claudinho e Alan? O Claudinho eu acho muito difícil. O que eu estou contando para vocês desde sexta-feira é que o Claudinho quer jogar no Palmeiras, tá? A ideia do Claudinho é trocar o Zenit pelo Palmeiras.
mas é uma operação muito complicada do ponto de vista financeiro. Bom, vamos lá. Hoje tem bastante assunto para debater com vocês. O principal deles talvez seja Claudinho no Palmeiras. Eu sempre olhei para essa história com toda a desconfiança do mundo, até porque nunca vi no Zenit nenhuma intenção de liberar o Claudinho, mas eu senti de pessoas próximas ao jogador que defender o Palmeiras é algo que agrada, tá? Então é baseado nisso que eu acho que o torcedor palmeirense pode ter alguma esperança. Não é uma operação simples, não é a lógica, mas vamos debater mais sobre o assunto ao longo do programa, tá bom? O Guina escreve: o Claudinho não vem para o Palmeiras, para de mentir. O Guina, se você tem todo o direito de acreditar ou não acreditar, mas o que você pode fazer é não ficar aqui se você não acredita. Mas se você for grosseiro, aí eu vou te tirar daqui e você vai ser obrigado a não estar. Vinha de volta ao Palmeiras, o Guigui Henrique é quem pergunta. Guigui, o Vinha deu uma entrevista nessa semana ao site Nosso Palestra, Nosso Palmeiras, que faz um trabalho bem legal sobre o Palmeiras, e ele disse, no Brasil só jogo no Palmeiras. E é uma possibilidade real de voltar, mas não agora, tá? Se eu for voltar, vou voltar bem mais para frente, tenho umas etapas a serem cumpridas no futebol europeu. E qual alguma chance do Navarro sair no meio do ano para ser usado apenas Hendrick e Flaco no lugar do Rústico? Luiz Silva, o Navarro já teve algumas possibilidades de deixar o Palmeiras e não saiu por causa do Abel. O Abel vê potencial no Navarro, tá? Essa é uma aposta do Abel. Boa noite, Nicola. Claudinho no Palmeiras procede? Bora explicar um pouquinho dessa história. O negócio é praticamente impossível, tá? Ele foi vendido do Red Bull Bragantino para o Zenit por algo na casa dos 14 milhões de euros, com bônus atrelados à performance. Hoje ele não é o principal jogador do Zenit, mas é o segundo principal, só atrás do Malcom, que vive uma fase espetacular. O Malcom é alguém que provavelmente vai sair do Zenit para jogar num clube grande do futebol europeu. O Claudinho vem logo atrás, não tem o mesmo nível, mas tem jogado muito bem. Os empresários dele, Fernando Garcia e Guilherme Miranda, estão na Rússia. A alegação oficial de que eles foram para lá para acompanhar o jogo contra o Krasnodar, que vai marcar a festa pelo título do Campeonato Russo, algo que se tornou uma frequente. O Zenit é muito mais forte do que todos os outros. Mas, ao mesmo tempo, Fernando Garcia e Guilherme Miranda estão lá para tentar entender quais são as condições para uma eventual saída do Claudinho. Vir ao Brasil é possível? Quanto custa? O Zenit topa emprestar? E aqui vem a parte mais importante. Eu acho que o Zenit não vai topar fazer negócio com o clube brasileiro, a menos que o valor seja próximo dos 40 milhões de euros. Mas o Claudinho gosta da ideia de jogar no futebol brasileiro, mais especificamente no Palmeiras. Porque vê o Palmeiras um time organizado, porque sabe que o Abel adoraria utilizá-lo. O Abel já demonstrou que tem planos de utilizar bem o Claudinho. O Claudinho sabe que se vier ao Palmeiras, vai ter a chance de ser titular num time muito certinho, muito intenso, que joga bem, e aí a possibilidade de ir para a seleção, de se valorizar, de explodir até para jogar num clube gigante do futebol europeu aumenta, tá? Então a informação é, o Claudinho e seu staff veem com bons olhos a ideia de jogar no Palmeiras. O problema é viabilizar financeiramente, fazer com que a Leila aposte nesse movimento, que é um movimento de muitos milhões de euros, e leve essa coisa à frente, tá? Então é basicamente isso, para ser bem honesto com vocês. Nicola, você acredita que saia negócio? Não. Nicola, então por que você está falando? Porque o Claudinho e o staff dele adorariam fazer esse acordo. E estão tentando chegar a algum denominador comum. Tem só um detalhezinho que é importante. A FIFA estendeu aquela permissão para atletas estrangeiros que jogam na Rússia e na Ucrânia, para que eles possam sair de forma temporária dos clubes de lá, por conta do conflito que vocês já estão carecas de saber. Então, até existe uma premissa, uma permissão para que o Claudinho saia, só que o Claudinho não gostaria de sair pela porta dos fundos do Zenit, seria meio como uma traição, tá?